Muito bem, amigos do podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. André, bom tempo aqui junto com vocês. Falar com Sara, né? Nós temos aí alguns assuntos sobre a questão da Palestina, Oriente Médio, tudo que está ocorrendo, né, nesses tempos. E, evidentemente, como de praxe, passar primeiro aí a bola para própria entrevistada, né, os entrevistados se apresentarem e darmos continuidade, lembrando que a participação de vocês é sempre bem-vinda, favorável, aqueles que estiverem vendo agora ao vivo, colocarem aí as suas publicações, seus comentários e também, né, evidentemente, quem puder depois assistir e compartilhar o vídeo, né, façam aí, por favor. Sara, passando a bola então para você, né? Faça aí sua apresentação ao público, né? Fala um pouco de você, sua história, as questões aí que você vai trazer para a gente para essa entrevista, né? Para essa conversa. Tá bem, então. Olá, todo mundo. Bom dia para vocês, né? Aqui tá já quase 16 horas da tarde, então temos já um pouco de diferença de tempo. Meu nome é Sara Ajaliakin, sou uma ativista síria, também uma jornalista, exilada fora da Síria desde 2013, né? Ativista contra o regime ditatorial do Bashar al-Assad. Bom, eu estou feliz por estar aqui com vocês e vamos lá, vamos começar esse bate-papo. Perfeito. Falar um pouco aí da questão da Síria, né? E como você tem visto toda a questão política atual no país, né? Bom, a situação na Síria é bem complicada, né? Tipo, tive uma revolução em 2011, bem como todos os restos dos países árabes, países do Oriente Médio, Egito, Tunísia, Líbia, contra o regime do Bashar al-Assad, só que foi uma revolução, infelizmente, derrotada, né? Que eventualmente virou uma guerra civil. O regime do Assad conseguiu se recuperar, se consolidar de novo, não inteiramente, né? Tem alguns territórios que não são sob controle do regime, mas com o apoio da Rússia, do regime russo e do regime iraniano, ele continua firme e forte, infelizmente, enquanto mais que metade do país, mais que aproximadamente 10 milhões de refugiados e refugiadas, bom, a gente está falando de uma população de 20 milhões de pessoas, né? Então, quase metade do país está ou refugiada ou exilada, e a gente tem mais que 500 mil mortos, torturados, alguns deles a gente não sei onde estão, né? Continuam nos presídios do regime. Mas é importante dizer também que, bem como na época da ditadura militar brasileira, os exilados também, como eu e muitos das minhas colegas, continuam militando no exílio contra o próprio regime, mas até foi uma chance de juntar força, né, com, com militantes palestinos, até ucranianos. É isso, em breve, assim. Compreendo. Sara, uma questão que, inclusive, entrevistando outras pessoas, outros militantes, aqui no Brasil, mas que acompanham bastante a questão do Oriente Médio, seja na Síria, na Palestina, Irã, entre outros, defendendo, né, o atual regime, o governo do Assad, dizendo, bom, há aquelas questões, né, que está defendendo o país dos interesses dos Estados Unidos, está procurando evitar essa intervenção imperialista, né, na Síria, e inclusive é um governo que, se não for ele,
seriam os terroristas do ISIS, né, do Estado Islâmico. Ah, como você vê essas análises e, se puder, né, dar uma destrinchada nessa questão que é um pouco mais complexa, né, do que essa guerra bem versus o suposto mal, né? Primeiro, eu acho que essa pergunta é sempre feita. Só me dá um minuto, por favor, para trocar meu lugar, que está tendo um pouco de barulho. 30 segundos mesmo, pode ser? Sem problema. Aguardando aí, então, a Sara, né? Ela vai fazer uma pequena Pronto, troca aí, né? tô aqui de volta. Bom, Ah, maravilha. eu sinceramente não. Podemos dar sequência, então, Sara. A pergunta você lembra direitinho, né? Sim, sim. Eu sinceramente eu acho esse argumento do menos mal. Só quem mora no metrópolis, né? Assim, consegue fazer esse argumento, né? Porque no sentido do que, primeiro, quando tem um regime que está pronto a sacrificar quase 500 mil pessoas para sobreviver, para quem tem essa posição, gostaria de dizer que realmente não é uma questão bom, o menos mal. A gente está falando, se a gente quer ser coerente, quem apoia a dignidade humana, justiça social, que tem um programa revolucionária, não pode dizer esse regime sim, esse regime não, porque um dos regimes tem uma narrativa, um discurso entre aspas, pro-imperialista. Assim, só para começar, desde dessa mesma questão com a Ucrânia, por exemplo, né? A gente tem pessoal que a gente critica, né, o mundo europeu em geral, porque eles apoiam a Ucrânia, e vendo as mesmas coisas que estão acontecendo na Palestina, não tem a mesma posicionamento, né? Então, a mesma coisa é sobre Síria e Palestina. Segundo, eu acho que essa posição é basicamente um anti-americanismo. E tem uma diferença muito importante entre ser anti-American, e ser anti-imperialista. É verdade isso ou não? O regime sírio nunca foi um regime socialista, um regime progressista. É a mesma coisa sobre o regime do Irã. Eu acho que é uma visão campista, retrógrada, para até pensar que tudo que é anti-americano na estratégia, na tática política, é bom. Tem um lado de história que é certo. Você não pode ter um perna aqui e uma outra ali. Se é um programa internacionalista de solidariedade de verdade, ou você é contra genocídio ou não é. Não é questão de identidade de quem está implementando esse genocídio. Compreendo. E, Sara, na atual conjuntura, a gente acompanhou tudo que foi ocorrendo, né, na Síria, desde quando começaram as primeiras revoltas, depois acabou estourando numa guerra civil, e como você mesmo disse, né, até com o apoio de outros países, outras nações, o Assad, né, acabou se fortalecendo e está aí, se estabilizou reestabilizou, né, no poder. A, Conhecendo aí a política, né, a perspectiva é que ele permaneça, ele deve colocar algum filho, se é que ele tem, ou alguma coisa nesse sentido aí futuramente no poder, ou ele deverá chamar eleições? Como funciona um pouco essa questão? Ixi, acho que ela desconectou. Não, Aí, estou aqui com vocês. Estou perfeito. aqui. Bom, Um vamos pouco falar. dessa Eu política acho. interna da Síria, né? É, Como que eu, o Assad pode fazer, eu né? acho importante diferenciar entre o Bashar al-Assad e o regime dele. Para mim, o Bashar pode, o próprio regime sírio pode
agora não, mas no momento pode decidir que para a própria reprodução e manutenção do regime da família Assad, sacrificiar o próprio Bashar al-Assad pode ser bom. Mas isso não significa que o regime está enfraquecido. Estou dizendo isso porque talvez os russos, agora não, mas num ponto do futuro, porque agora a situação, você tem uma população com quase mais que 90% da população está morando embaixo de pobreza, assim. Está dependendo do ONU para comida diária. Eu não acho que essa situação é sustentável. Então, eu acho que talvez, não agora, mas no futuro, os russos, os iranianos, porque eles não são muito satisfeitos com o jeito que o próprio Assad está dirigindo o país, podem colocar uma gambiarra, uma maquiagem, assim, uma outro candidato que parece, entre aspas, ser independente através de falsas eleições, mas que, no fundo, é o regime que está ainda no poder, né? Mas, bom, até esse cenário, um cenário bem de fantasia, né? E agora o Bashar al-Assad está lá, continua firme e forte. Seria um trocar 6 por meia dúzia, né? Tiraria Exato. a figura Assad, mas colocaria um fantoche defendido pela Rússia e demais países, né? Exatamente, exatamente. Perfeito. E, Sara, como tem sido a luta, né? Vocês que, como você mesma falou no início, né, estão exilados, né? A luta aí dos militantes que estão exilados. Vocês têm assim grupos, né? Uma corrente internacional tentando se organizarem nessa questão da defesa da Síria, né? Você conversa com pessoas que estão em outros países, em outras regiões? Sim, com certeza. A gente tem grupos, né, internacionais. É por isso que não gosto muito usar o termo oposição síria, porque parece que a única coisa que define essa oposição é a oposição contra, ou ser contra o Assad. Mas tem vários grupos internacionais sírios de várias perspectivas ideológicas e políticas. Agora, especialmente depois dos resultados das eleições de União Europeia, né, o domingo que passou, especialmente depois a extrema-direita europeia ganhando mais e mais palco e peso, principalmente com uma pauta anti-migratória, até os sírios que são organizados no exílio, né, principalmente na Alemanha, França, né, então continuam sendo em risco com a questão de documentação, de conseguir se organizar legalmente, estão numa coisa super cínica e trágica, continuando a correr atrás de documentação, de passaportes, de residências para sobreviver nesses países que agora têm uma extrema-direita fortíssima, e não só na Europa, né? No ano passado a gente viu no Líbano, que é ironicamente controlado pelo Hezbollah, uma campanha brutal contra os refugiados sírios, brutal mesmo, que deixou centenas de sírios mortos e deportados, que é algo que é contra até todas as leis humanitárias internacionais, estão sendo deportados com força de volta para a Síria, onde o regime está prendendo essas pessoas, torturando, jogando nos presídios de novo. Então, não é fácil, isso é só para dizer que quando você não está conseguindo ficar num país com paz relativo, é muito difícil se organizar politicamente, porque parece que a população síria, especificamente refugiada, está condenada a sempre correr para garantir as coisas básicas, o direito de vida mesmo, com dignidade. Então, infelizmente, está sendo um pouco mais difícil agora, mas mesmo assim, por exemplo, eu faço parte de não é um grupo político, mas claro que é um coletivo de jornalismo que tem uma pauta política muito importante,
somos um grupo que, então, basicamente, a gente não pode nem imagina, assim, só para te dar uma, eu estou aqui na Turquia, minhas colegas estão na Alemanha, na França, no Brasil, então é por causa de maioria das colegas não têm passaportes, é difícil até de se encontrar fisicamente, para conseguir de verdade organizar politicamente, né. Então tá bastante difícil, realmente. Compreendo. Sara, você acompanhando aí toda a questão da Síria, né, um ativista aí pela questão de uma democracia, né, de fato na Síria, e como tem acompanhado a questão também na Palestina, né, todo esse é até difícil falar em guerra quando a gente vê apenas um lado praticamente sendo exterminado, né, massacrado por parte do governo israelense. Vocês também têm feito acompanhamento sobre essas questões, né? Mas claro, né, vamos lembrar que até antes de 7 de outubro, é de começo de a nova onda de genocídio israelense contra a população palestina, o Israel continua vivendo em paz, bom, apoiada basicamente, mesmo se no discurso eles são anti-israelitas, mas o regime sírio está ali, fazendo absolutamente nada. As armas do poderoso regime sírio estão sendo usadas, armas químicas, o poder militar do regime sírio foi usado contra a sua própria população. Inclusive, um dos maiores campos de refugiados palestinos no mundo, o campo de refugiados de Yarmouk, foi colocado um sítio bárbaro, exatamente como o Estado de Israel está fazendo em Gaza, é bombardeado. Os refugiados palestinos tinham que, até mais uma vez, ser exilados do país do refúgio deles. Então, hum, barbárie total que está acontecendo na Palestina. É exatamente isso. A guerra tem dois lados, né? Que pelo menos estão. Esse não tem dois lados. Eles têm um lado e o outro que está sendo exterminado, né? É realmente um barbárie total. Bom, vale lembrar também que essas divisões de fronteira, Síria, Palestina, Líbano, são relativamente recentes, né? Então, são populações que são muitos integradas. A minha própria família, por exemplo, eu tenho uma avó palestina, né? O meu pai, metade dele é palestino, que era refugiada depois de 48 em Damasco. Então, eu não acho que nem politicamente, nem estrategicamente, nem até no sentido de afeto da população, você pode separar a causa palestina das causas do Oriente Médio inteiro, né? A gente está vendo isso no Egito também, né? Uhum. Então, sim. Interessante a observação que você coloca, Sara. Realmente, né, a gente viu, por exemplo, Egito, né, quando também teve guerra civil, protestos, derrubada de governo, a própria Síria, né, toda a questão armamentista aí, a repressão contra a população, a luta contra o Estado Islâmico, a luta contra outros tantos grupos aí que, enfim, acabaram participando nesse histórico da Guerra Civil e atualmente, como você mesmo bem destacou, o governo sírio, né, ainda reprimindo a população. E com o que diz respeito a se unirem, né, para usar esse poder para auxiliar, né, ajudar a Palestina, a gente está vendo aí na prática que zero ajuda, né? Male male, alguns discursos, né? Não, Mas sim, claro, nada na prática, né? até o suposto ataque iraniano contra o Israel, que a gente viu aquela performance maravilhosa que o Estado de Irã fez em abril, não aconteceu porque desde outubro, né, o povo palestino está sendo massacrado. Aconteceu porque o Estado de Israel atacou a embaixada do Irã em Damasco. Então, é Exatamente, uma né? coisa de uma troca assim performática que
que fez nada de verdade de dano, assim, isso foi até combinado claramente, mas assim, mas não é, então é importante dizer isso, não é por causa, voltando para a sua questão anterior, assim, claro, né, a gente vive num mundo político, não é que quando tem, por exemplo, como se chama, quando os objetivos estratégicos de dois países coincidam, isso não significa, né, que é um apoio à causa palestina. É isso quer dizer que mesmo se agora, hoje em dia, tem objetivos estratégicos em alguns países, outros não, do Irã, do Estado do Irã contra os Estados Unidos, isso não significa que isso é assim, não é uma coisa que, né, que são em apoio à causa palestina, né? Realmente é bem mais complexo essa questão política. O Irã ele fez um revide, né? Podemos dizer, não foi nenhuma questão de defender a Palestina propriamente, né? Tanto é que depois daquele episódio eles próprios se disseram vingados, né? Então vamos encerrar essa questão. Israel que não ouse nos atacar e a Palestina que continue lá, né? Exatamente, exatamente. E vamos lembrar que esses regimes têm bom, o próprio Irã, o ano passado, teve um levante enorme das mulheres contra a opressão, femicídio, né, do Estado iraniense, e eles estão sofrendo crises enormes com a população deles. Então, esse apoio falso à causa palestina, discursivo, é muito importante para, pelo menos, manter legitimidade, né, com a própria população, que está, em maioria, apoiando a causa palestina, mas isso não é para dizer que eles estão realmente fazendo qualquer coisa em apoio à causa. Uhum. Queria ouvir de você, Sara, até acredito que vou jogar um pouco de pólvora aqui na discussão, é, entrevistando outras pessoas que são envolvidas com toda essa questão do Oriente Médio, seja a causa palestina, Síria, entre outros países, né? Ah, esse, digamos, anti-americanismo, anti-imperialismo, anti-globalismo, né? Cada um usa aí um determinado termo, né? E uma questão que pega bastante, inclusive entrevistando um, um intelectual também, né? Mas que ele estava justamente defendendo o governo sírio. Ele começou a falar sobre o Assad, o governo Assad, a forma como é a política na Síria, e eu noto muito dessas pessoas, né? Inclusive são pessoas que se identificam, né, com a esquerda, né? Bom, vou continuar o papo aqui com a Sara, né, pelo telefone mesmo. Tivemos um problema aqui com o recurso StreamYard, mas enfim, Sara, só retomando aquela questão, né, acho que deu para gravar do início, mas só resumindo a pergunta novamente para os ouvintes, qual a sua visão de democracia, né? Porque eu vejo que às vezes para defender os regimes do Oriente Médio muitas pessoas relativam, né? Relativizam esse conceito. Exatamente. Bom, então é por isso que eu chamo essa questão a questão de anti-americanismo, não é anti-imperialismo, né? Então vamos colocar os títulos certos nos assuntos. Você não pode assim defender direitos de trabalhadores e trabalhadoras, e democracia, justiça social, dizendo que eu prefiro uma autocrata russa ou iraniana em cima de autocrata, por exemplo, americana. É pior ainda, tem uma coisa que é quase colonial e orientalista nessa lógica. Porque são o próprio povo sírio, são os próprios trabalhadores e trabalhadoras sírios. Não grupos de stalinistas de esquerda sentados na América Latina e na Europa. Mais uma vez, eu vou repetir, isso é muito importante para mim e para muitos sírios. Mesmo sabendo que o regime sírio é um regime que matou pelo
menos, a gente está falando só desde 2011, a gente não está falando dos massacres do regime nos anos 80, por exemplo, na cidade do Hama. Só desde 2011 esse regime matou pelo menos 500 mil pessoas. Refugiou e botou fora de país e destruiu as casas de pelo menos 8 até 10 milhões de pessoas. Vamos falar aqui, assumir, né? Só uma, assim, que esse regime era de verdade um apoiador da Palestina. É permitido que um apoiador de Palestina fazer essa coisa? Vamos assumir que realmente o regime do Bashar al-Assad, que não é um regime que atacou e destruiu o Estado de Israel. Isso permite esse regime de massacrar 500 mil de trabalhadores e trabalhadoras sírias? Não, porque qualquer regime que é de verdade apoiador da causa palestina é apoiador de justiça social, de democracia, de direitos humanos. É o regime do Assad, é o regime do Irã, é até o regime russo não é capaz estruturalmente de apoiar causas justas. É capaz de utilizar de uma forma pragmática causas, fazer esse balanço. De uma perna ali e uma perna em outro lugar, a história não é assim. Ou você é de lado certo da história ou você não é. Não pode colocar uma perna aqui e uma perna ali, não funciona. Ok? Perfeito, acho que isso já deixou aí bastante claro e coloca uma questão importante para a gente pensar, né? Acho que esse era o ponto aí crucial do que a gente queria estabelecer. Sara, até por conta de outras atividades, né, compromissos também que você tem, gostei aí da sua participação, né, e pretendemos aí futuramente convidá-la novamente para outras conversas, né? Esses são assuntos que estão sempre aí na pauta, né? Feliz ou infelizmente, né? Mas tocando aqui então o nosso barco, passar a bola para você para as considerações finais, né? Bom, claro, eu acho que a gente tem que colocar a questão palestina, a questão síria, a questão de Oriente Médio num contexto internacional. No contexto internacional, temos um mundo que está indo pouco a pouco à extrema-direita. E mesmo quando a gente, como esquerda, ou até um campo progressista internacional democrática, mesmo quando a gente está tendo, vitória de esquerda, é sempre uma vitória eleitoral simbólica e depois de muito compromisso a campo de direita. Como hoje, por exemplo, a gente está vivendo no Brasil, vendo exatamente o que a esquerda brasileira, especialmente a esquerda petista, está fazendo com a questão de aborto, certo? A questão palestina, a questão brasileira são causas e pautas internacionalistas. Exatamente por causa disso, a gente tem que defender sempre e sem compromisso a questão de direitos humanos, a questão de justiça social, sem fazer para esse povo sim, para esse povo não, só porque numa conjuntura a gente está gostando mais o imperialismo russo e menos o imperialismo americano. É por isso, muito, por exemplo, hoje, só para assim, finalizar, hoje, nós, como a esquerda síria, nos custou muito, mas muito, até em sangue, quando a gente está implorando a esquerda internacional colocar em termos claros, se posicionar contra o regime de Assad. Mas o que eles fizeram naquela conjuntura? Eles se posicionaram contra a Revolução Síria, contra os trabalhadores e trabalhadoras sírias. Deixando os trabalhadores e trabalhadoras sírias para quem? Para quem? Para as forças imperialistas, para as forças turcas, para a intervenção americana, e depois vem dizendo que a Revolução Síria não é mais uma revolução é intervenção imperialista. Mesmo quando desde o início da Revolução, poucas são os partidos de esquerda que se posicionaram ao lado dos trabalhadores e trabalhadoras sírias. Então, por isso, é muito importante, e nós sírios, mesmo do exílio, mesmo depois de massacres e massacres, a gente claramente se posiciona com o povo palestino sem nenhuma condição. Porque ao frente de um genocídio não há condições, há só solidariedade.
Compreendo. Sara, muito obrigado aí pelas palavras, né, pelo seu tempo, pela concessão dessa entrevista. Aí esperamos em breve tê-la novamente conosco, né, para esses e outros assuntos. E encerrando aqui, né, lembrando aí vocês que estão também no nosso apoio, né, compartilhem, curtam esse vídeo. A gente sabe que problemas acontecem, né? Ocorreu aqui esse pequeno apagão no nosso sistema, né? Mas conseguimos reverter e dar continuidade à entrevista. E de qualquer forma, conseguimos tocar aí o barco e nossas atividades. Curtam aí, se inscrevam no nosso podcast Mesa de Debates, né? Lembrando que temos também nossa vaquinha online, né? Pelo nosso Pix 385-007-02800, né? Uma chave CPF. E é isso aí. Sara, novamente, muito obrigado. Obrigada, André, muito obrigada mesmo. Eu espero que a gente consiga conversar mais uma vez sobre essas pautas no futuro próximo. Perfeito. Encerrando aqui então nossa entrevista de hoje. Um beijo no coração de todos e tchau.